Para compor a mesa e presidir a primeira atividade desta manhã, convido o excelentíssimo desembargador-diretor da Escola Judicial, Roberto Basilone Leite. Para proferir a palestra Moralismo contra a Constituizione e vontade de Constituição, problemas atuais de nosso direito constitucional, convido o professor Rui Samuel Espíndola. Com a palavra, o diretor da Escola Judicial, desembargador Roberto Basilone Leite. Bom dia a todos. Bom dia, professor Rui. Esse, né? Eu quero dizer que é uma felicidade e uma honra contar mais uma vez com a participação do professor Rui. Eu conheço o professor Rui há muitos anos, né? E tenho uma grande admiração por ele, porque ele, não só pela trajetória acadêmica, mas também como profissional, como pessoa. O professor Rui é um grande professor de ética que realiza na vida os conteúdos que ele leciona e que sobre os quais ele fala em teoria, né? Então, é uma grande satisfação ter o professor Rui aqui, que ele teve essa disposição para dividir com a gente um pouco o vasto conhecimento dele, especificamente hoje na área da filosofia constitucional. Então, eu tenho que resumir muito o currículo do professor Rui, porque senão eu vou perder muito tempo, mas o professor Rui é advogado publicista, sócio da Espíndola e Valgas Advogados, que atua nos tribunais superiores, na área do direito constitucional, criminal, administrativo, eleitoral, professor de direito constitucional e de direito processual constitucional na pós-graduação, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão de Direito Constitucional do Conselho Seccional da OAB. Em 2013, presidiu, no âmbito do Conselho Federal da OAB, a Comissão dos 25 anos da Constituição, membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, autor de inúmeras obras, artigos, livros, inclusive trouxe o boneco do novo livro aqui, né? Princípios Constitucionais e Democracia, conferencista nacional e internacional na área constitucional, membro vitalício da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, e é esse um resumo. Então, sem tomar mais tempo, eu passo a palavra ao professor Rui. Bem, bom dia a todos. Tá ligado? Tá ligado? Agora está. Tá? Bem. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui e gostaria de saudar todos os presentes na pessoa do juiz Reinaldo Moraes Branco, que tenho eu o privilégio de conhecê-lo há 30 anos. Né? Eu era estagiário na comarca de Timbó, relembrava isso a ele, na verdade, relembro isso cada vez que encontro a ele. E a primeira grande trabalho de um advogado que eu conheci, que me impressionou, foi o dele. Ele contava 25 anos, 24, e um trabalho belíssimo numa ação anulatória de uma doação, a qualidade, o domínio da técnica e a inteligência, aquilo me impressionou de ver, e aquilo me influenciou muito positivamente. Eu ainda estava na escolha da minha profissão, disse, poxa, como tem que ser um profissional? Escrever com seriedade, e deslindou um processo interessante. Um médico que estava a enganar a esposa fez um contrato de doação falacioso, e ele mediu com as técnicas, com a régua, mostrou uma situação que, ao primeiro olhar, não se mostrava
evidente, mas o trabalho do advogado foi... Então, assim, me impressionou, né? Enfim, registro isso e outro, a alegria de encontrar o meu amigo Roberto Basilone Leite, que conheci há muitos anos. Há 20 anos atrás, conheci a sua esposa, fui professor, até não fui professor numa pós-graduação de Direito Constitucional lá em Araranguá. Aí que viemos a nos conhecer. É uma honra estar aqui. Eu, nessa atividade do TRT, lembro que essa é a 4ª vez que eu estou em 2 décadas aqui. A primeira vim no 11 de novembro de 2004, falar sobre aplicação normativa dos princípios constitucionais, limites e possibilidades. Em 24 de maio de 2006, vim falar sobre princípios constitucionais e atividade jurídico-administrativa. Em 11 de maio de 2007, a última vez, aí vim falar sobre o princípio da moralidade administrativa e responsabilidade dos agentes públicos. Aí eu brinco com os senhores que eu fui tão enfático na minha exposição que não me chamaram mais. Porque havia um procurador dos juízes do trabalho e a ideia era que eu viesse aqui discorrer sobre se a Justiça do Trabalho teria ou não competência para ação de improbidade. Né? E eu pensei, olha, eles querem trabalhar o assunto a partir do conceito de moralidade administrativa para a nulificação de atos administrativos. Né? Ao fim da exposição, eu disse, olha, eu fiz este recorte porque eu não creio que vocês queiram esse caminho. Aí um procurador levanta, não, doutor, justamente a gente lhe convidou para o senhor falar sobre isso. Aí eu discorri toda a minha opinião contrária. E ele disse assim, não me convidaram mais, eu fico honrado de estar aqui. Né? Bem, eu não sou um advogado, como o meu currículo diz, um advogado, embora ontem, coincidentemente, e agradeço de ter transferido do dia 12, eu estava no TST, numa sustentação oral, num recurso de revista. Minha atuação é muito residual na Justiça do Trabalho. Né? Então, eu agradeço de ter passado para cá. Estava atuando, mas mesmo assim atuando numa causa em parceria com o que fora presidente aqui, um grande amigo, que é Humberto Grillo, também confrade, né? Estávamos lá juntos nessa causa. Bem, então eu não vou... Eu vi o programa, né? Vi que o programa também, de todo esse curso de formação, preocupa-se com a segurança. Talvez a similitude do que eu exporei aqui a vocês tenha a ver com a segurança jurídica, a preocupação de segurança jurídica, Estado de Direito, essa é a minha... Mas é uma abordagem constitucional, e é a partir da visão de um professor de constitucional, mas muito influenciado por uma experiência profissional em processos sancionadores, né? Um processo como advogado de defesa em processos criminais, de improbidade, enfim. Então, talvez uma experiência muito influenciada por esse olhar da advocacia, né? Bem, então eu quero fazer uma análise a vocês para decompor aqui. Quanto tempo eu terei, professor Basilone? 1 hora. Então, para decompondo aqui, estou falando de vontade de Constituição, né? Que é o título, moralismo, direito constitucional. Vou procurar decompor esses conceitos e expor. Mas antes, quero relembrar, e mesmo relembrar para uma plateia de juízes, a estrutura e a função da Constituição. Porque quando a Constituição veio à lume, essa em 88, dizia alguns autores, como Clemerson Merlin Cleave, um grande constitucionalista, ele dizia assim, olha, a Constituição brasileira foi tão avançada que a doutrina constitucional foi pega de calças curtas. Nós não tínhamos aportes teóricos, reflexões, obras, nós não tínhamos uma cultura jusconstitucional que pudesse explicar aquela Constituição. Tanto foi tão interessante que, e destaco aqui, vejo meus vínculos, de alguma forma, diretos e indiretos com a Justiça do Trabalho, que o primeiro, eu estudei de 87 a 91, a graduação, né? Mas o primeiro professor que me trouxe a Constituição com seriedade foi o professor de Direito do Trabalho, colega de vocês, juiz Etelvino Barão, um excelente professor, que passou-nos a tarefa de descobrir a dimensão juslaboral da Constituição, como direitos fundamentais, aquilo. Quando eu fui estudar o trabalho, eu descobri por quê. Comecei em 87 a graduação, o processo constituinte estava deflagrado há um mês. E toda a literatura que existia naquela época de direito constitucional era uma literatura com uma abordagem de teoria do Estado, de filosofia do direito, de ciência política,
mas não tinha a preocupação, não havia uma explicação da dimensão normativa da Constituição, do seu papel, da sua ordenação, que se construiu entre nós nos últimos, digamos assim, eu digo nos últimos 20 anos, porque nesta década, em fins da década passada e até agora, tudo isso está passando por um processo de desconstrução. Mas como ainda eu sou um homem adepto da fé do Estado de Direito, do direito constitucional, e me vejo hoje, no discurso que eu exporei aqui crítico, me vejo hoje como um conservador. Não me via antes no passado, mas um conservador de instituições, um conservador da Constituição, um conservador do papel das nossas instituições, entre as quais a do Poder Judiciário. Então, relembrando isso, o papel da Constituição na sua função e estrutura. A Constituição, ela normatiza, né? Ela realiza a normatização constitutiva da organização estatal, no caso, como eu falo, da Constituição em conceito teórico, mas também olhando para a Constituição brasileira. Então, ela normatiza a organização estatal brasileira, compondo a federação e estruturando a separação de poderes entre o legislativo. Isso é um conceito básico para nós, não há. Mas a Constituição, isso é um ponto que temos que relembrar sempre, e creio que ela garante a racionalização e os limites dos poderes constituídos, com os devidos processos legislativos, judiciais e administrativos, e garante através das regras e os princípios que limitam a ação do juiz, do legislador, do administrador público, mediante procedimentos e garantias. Aqui tudo tranquilo. Mas um ponto que tem sido muito questionado é a sua função. Ela padroniza a fundamentação da ordem jurídica da comunidade brasileira. Os principais valores constitucionais, os principais bens que nós temos está na Constituição, né? Então, ela estabelece esses bens e direitos fundamentais que o país deve preservar para as gerações presentes e futuras. Bens e direitos que devem orientar esse papel da Constituição que nós temos que voltar a relembrar, orientar e conformar a atuação de todos os poderes, seja na feitura de leis, de sentenças, de atos administrativos ou até atos negociais entre particulares, o que tem também um reflexo no âmbito da justiça do trabalho, do direito do trabalho, né? E essa eficácia sobre os negócios entre particulares decorreria do que se convencionou chamar, nesses últimos anos todos, de uma eficácia horizontal das normas constitucionais no plano das relações privadas. E também relembrar o papel importantíssimo da Constituição na sua função de estabelecimento de programa da ação política na sua dimensão mais maiúscula. A programa de ação política através de um rol de políticas públicas para serem efetivadas pelos poderes do Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e pela sociedade, através de normas fins do que a doutrina constitucional mais refinada, principalmente trazendo aqui o nome de José Joaquim Gomes Canutilho, que muito influenciou essa cultura do direito constitucional brasileiro nos últimos 30 anos, que através de normas fins e de normas tarefas, e mesmo de normas de direitos fundamentais que reclamam processos distintos de concretização constitucional. Lembrar o processo de concretização da Constituição, isso é muito bom a gente lembrar isso, ela tem 3 níveis. O nível da própria Constituição, em que eu olho para a Constituição, por exemplo, a federação, para eu entendê-la, não me bastaria, doutor Reinaldo, ler apenas o artigo 1º, eu preciso ler toda a esfera de distribuição de competências entre as entidades federadas, para eu compreender a real dimensão normativa da ideia de federação, do construto de federação, né? Então, esse é o primeiro nível de Constituição. Em nível de legislação, a legislação vai densificando, vai ampliando, né? E para alguns juristas até de uma maneira bem interessante, que esse discurso é pouco recuperado hoje, mas é que a legislação infraconstitucional, na medida em que ela vai densificando as normas constitucionais, estas normas elas vão tendo um caráter materialmente constitucional, não que elas que sofrerão, que serão limites, parâmetros para o controle de constitucionalidade, enfim, não, mas elas vão carregando uma importância, o valor, digamos, ético, político e jurídico da norma que está na Constituição. E isto tem sido um pouco esquecido.
E também a concretização é importante da Constituição em nível de administração e em nível de jurisdição, mas passando esses níveis todos de realização. E vale aqui uma caracterização que, mais relida, né? Recolocada, que a nossa Constituição, ela sim é uma Constituição rígida por impor limites processuais e materiais, isso é um conceito básico que todos veem. Ela é analítica, e isso eu preciso reler, ela é uma Constituição analítica por conter inúmeras normas que contemplam a tutela das mais várias dimensões da experiência humana. É analítica por isso também. Né? E a riqueza do mundo do trabalho está lá na Constituição, o mundo do contribuinte, enfim, as opções, as orientações sexuais, a riqueza. E é bom que a gente sempre, que essa Constituição está sendo tão criticada, logo na sua promulgação, o Sarney, Miguel Reale, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, lembro-me bem, na Folha de São Paulo, que a Constituição tornaria o país ingovernável. E esse discurso tem sido recuperado, até para a defesa de uma nova Constituição, até para a defesa da própria extinção da justiça do trabalho. Já não temos mais Ministério do Trabalho. Né? Então, assim, a situação delicada. Então, resgatar isso, esse conceito que os manuais, que os concursos públicos colocam, mas resgatar em termos atuais. Ela é popular, por quê? Porque ela é fruto da Assembleia Constituinte mais democrática da história do constitucionalismo brasileiro e mundial. Não houve, até aquele período da história mundial, uma Constituição tão democrática. E influenciou muitas outras Constituições a posteriori. Os juristas, o professor Afonso da Silva dizia-me que, num tempo, há uns 3, 4 anos atrás, fora para o exterior, numa conferência, e perguntaram a eles na África, mas que Constituição extraordinária, que dimensão, né? O elogio na Europa, o elogio na África, em vários continentes da nossa Constituição. E nós estamos sofrendo um processo de ruptura, se não pelo texto, se não pela emergência de uma nova ordem, mas por um processo de interpretação que está fragilizando essa Constituição. Todo o discurso que construímos de máxima potencialidade da Constituição, força normativa da Constituição, vontade de Constituição, que é a ideia que eu quero passar a vocês, é a ideia que a Constituição tem um valor fundamental, um pacto, que mesmo eu gostando ou não de algumas das suas disposições, eu preciso pugnar para realizá-la, como advogado, como pai, como juiz, como cidadão. E quando a gente deixa de realizar a Constituição em nome, por exemplo, de uma vontade que não é a de Constituição, mas é a vontade de poder, a vontade de realizar aquilo que eu coloco no lugar da Constituição, que muitas vezes é a minha moral, ou é a moral que a rede social está refletindo, que as ruas estão gritando, que um discurso na mídia está rebocando. Né? Então, assim, resgatar essa ideia positiva e dogmática, isso a gente precisa ter bem essa noção, aí que tem a atualização dela, mas que ela tem uma data de nascença certa, em que a sociedade brasileira se reconformou, 5 de outubro de 88. Esse tem um ponto que 1 ano e 11 meses depois, 1 ano e 1 mês depois, cai o Muro de Berlim. Muda as relações de composição das forças políticas. Mas essa Constituição tão plural, né, tão assim, o que talvez seria a sua qualidade, que abrigou todo mundo, o MST, a UDR, né, a União Democrática Ruralista, e todos, a direita, a esquerda, centro-direita, foram bem representados nela, e tivemos uma Constituição compromissória, interessante, rica. Então, assim, essa Constituição nasce num período de transição, e precisava uma construção de uma cultura. Nos últimos 20 anos, eu digo, na década de 90, principalmente meados da década de 90, já começa a surgir uma teoria constitucional, uma explicação da hermenêutica constitucional adequada, a teoria dos princípios, uma renovação da teoria constitucional, e vai muito bem, eu digo, até a emergência, até 2008, 2006, quando começa, ao meu ver, um movimento de moralismo no direito e na política, que começa, de alguma maneira, com o ficha limpa, o ficha-limpismo, que lá no direito eleitoral que trabalhamos, que começa no TSE, em 2006, a ideia é que o judiciário tinha que dar aplicação, que não era o caso, no artigo 14, parágrafo 9º, que era uma norma de eficácia limitada, que exigia a produção de lei, mas o judiciário,
uma parte do judiciário eleitoral, queria que, por exemplo, a mera tramitação de processos de improbidade ou criminais sem qualquer sentença já pudesse levar à obstaculização do acesso à coisa pública por parte do candidato, quando o Constituinte colocara atividade ao legislador de definir novas hipóteses de inegibilidade, né? Então, esse movimento, em 2006, não vingou, veio em 2008 e veio em 2009 a Lei Ficha Limpa, né? Veio a Lei 135, Lei Complementar 135/98, mas, embora é uma lei de cunho eleitoral, mas ela se espraia por todo o direito, né? Aliás, mudou a configuração da advocacia eleitoral. Um advogado, depois da Lei Ficha Limpa, o advogado, eu já detinha essa formação, mas você tem que ter a formação no direito administrativo, no direito constitucional, no direito processual forte e criminal, né? Então, mudou o foco do tema. E o tema, esse certo moralismo, vem, então, começa, ao meu ver, a afrouxar os discursos, as amarras que nos anos antecedentes, nos 3 lustros antecedentes, na década e meia antecedente, foram construídos. Que é a ideia da Constituição, os direitos fundamentais, o principal papel da Constituição, do constitucionalismo do direito constitucional, é a explicitação e a proteção dos direitos fundamentais, sejam eles trabalhistas, sejam garantias individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais, de qualquer natureza, as liberdades em si. Esta era a grande preocupação. E, com o discurso da Lei Ficha Limpa, começa a se introduzir uma relativização desses valores, mas sob o argumento de, não, isso aqui, a presunção de inocência na área eleitoral não tem nada a ver com a área no direito penal. Não, aqui é só o efeito. Lá na área penal, sim, se aplica. Eu viajei pelo país conferenciando, escrevendo, criticando. Esta ideia é um câncer e que vai gerar metástase, porque nós vamos transpor para várias outras áreas do direito. Vai chegar no direito penal, como chegou com a virada em 2016, do entendimento no Supremo. Então, esse processo de desconstrução. Então, assim, a vontade de Constituição, nos ensina o Conrad Hess, numa obra traduzida pelo Gilmar Mendes, na década de 90, Força Normativa da Constituição, um texto belíssimo, uma das conferências dele. E o Conrad Hess nos dá uma noção muito interessante para compreendermos um pouco dos problemas que eu quero levantar um pouco desordenadamente para vocês aqui, de reflexão. Diz o Conrad Hess que há pressupostos essenciais para a realização de uma Constituição democrática, uma Constituição como é a nossa, né? Democrática no seu processo, democrática no processo político histórico que a gerou, democrática no conteúdo e democrática hoje nas vários agentes que a debatem, né? Então, diz ele, quais são os pressupostos para o sucesso da Constituição? Diz o Conrad Hess. Primeiro, a vontade de Constituição. Esse é um dos pontos da nossa fala, que é a vontade em lugar do poder, né? É a vontade em lugar da vontade de poder, a vontade de Constituição, de eu querer fazer como magistrado, como autoridade pública, eu querer fazer aquilo que me apraz, independentemente da vontade de Constituição. Isso, temos que abandonar isso, né? Outro ponto é a identidade constitucional. Isto é, um mínimo de identidade do texto constitucional com a realidade, a cultura e os valores predominantes na sociedade a que se dirige. Isso nós tivemos. Porque essa narrativa tão pródiga de direitos, porque é uma Constituição grávida de direitos. Imagina a situação social e econômica que o país vivia em 88, o nível de escolaridade da população, de acesso aos serviços de saúde e educação. Lembro que não tinha o Serviço Único de Saúde e que só poderia ter acesso a ele quem era afiliado ao antigo INAMPS, né? O nível de escolarização, de acesso, até nós chegamos a um ponto quase que inadministrável. O número de faculdades de direito em excesso, mas pluralizamos. Se caiu um pouco em qualidade, caiu, mas isso é a democracia. Essa ideia que a democracia, essa concepção que a democracia é para os melhores, não é uma concepção para a democracia, para a autocracia. Democracia. Outro ponto que traz o Conrad Hess, e esse é muito importante, esse é um ponto delicado, que na última parte da minha fala, é que tudo isso depende da qualidade dos juristas que vão realizar uma adequada interpretação do texto constitucional que
precisam ter na sua alma, na sua composição psíquica, a vontade de constituição em lugar da vontade de poder. E aí, quando a gente cuida de como conferir, como interpretar uma Constituição tão rica como essa, que tão atacada em todos os setores dela, né? Mas a preocupação com o sentido da Constituição e a interpretação é fundamental, porque se o texto estabelece uma coisa e quem vai interpretar e aplicar diz outra, totalmente o contrário do que está aí, eu trabalharei com alguns exemplos a vocês. Então, assim, nunca nós devemos, eu estou falando isso para juízes, imagine, a ousadia de minha parte, mas nunca devemos esquecer o sentido da proposição jurídica. Esquecer o sentido da proposição jurídica que estabelece o limite da interpretação. O texto estabelece o limite, né, da interpretação e, por conseguinte, o limite de qualquer mutação normativa. Da ideia de... Hoje, a mutação constitucional é um conceito assim que você via nos autores. Hoje, qualquer coisa é mutação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Qualquer assunto é mutação. Mutaram os juízes, mutaram a predisposição de realizar ou não a Constituição. Textos... Então, a finalidade, o telos da proposição constitucional e a sua nítida vontade normativa não podem ser sacrificados em virtude de uma mudança da situação política ou social imediata, né? Ou de uma mudança da opinião pública, né? Então, assim, a vitalidade de uma Constituição, a sua eficácia, e aí a vitalidade normativa da Constituição Eficácia de 88, vai depender, assim, de nós resgatarmos esse sentimento, essa vontade de Constituição, ou construirmos, né? Ou estávamos em processo de construção, ele não chegou a se estabelecer, já foi fragilizado. E também dizemos o que alguns autores, como Newton Guedes, que é um desembargador TRF1, fez mestrado aqui, tem textos, tem uma coluna no Conjur chamada Constituição em Poder, muito boa. Ele diz assim, resgatarmos uma certa humildade institucional. Humildade institucional de todos os poderes, de toda a sociedade. É de ver o que trata o texto da Constituição, né? A discussão que está aí, a reforma trabalhista, né? Que os juízes do trabalho estão digamos, a capitanear uma reflexão crítica sobre tudo isso, né? Quem concorda ou não, enfim. Então, mas resgatar uma humildade, a necessidade de a gente, assim, sob o ponto de vista tanto político quanto histórico, né? Do ponto de vista jurídico também, termos uma visão mais constitucionalmente adequada à própria Constituição, né? E aí, assim, cumpre, então, a gente abrir uma parcela da nossa vontade de poder, porque por mais novos e justos que sejam os fins que queremos perseguir na solução de um caso concreto ou na realização de uma política pública que transcende o processo judicial e vá para o processo social, mas a gente precisa resgatar o favor à vontade de Constituição, né? Os desígnios e valores permanentemente assegurados na Constituição. Isso nós estamos, e eu digo como advogado que atua na área criminal, e o que está acontecendo nas últimas semanas, se para o bem ou para o mal do país, eu estou acompanhando detidamente todas as notícias, todos os detalhes, acompanho com William Vac, Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, com os mais diferentes, acompanho de verificar, enfim, com o próprio site do The Intercept, mas de acompanhar tudo que está acontecendo. E como advogado da atuação criminal, nós já sentimos isso um pouco, sabe? Um pouco inconfessadamente, e não só no plano dessa operação que foi aí, mas enfim. Então, essa de a gente priorizar, né? E as sociedades que lograram êxito em preservar a vontade de Constituição, né? Mostra-nos o professor Conrad Hess que muitas sociedades lograram grande êxito, né? Sociedade, e refreando a sua vontade de poder em favor de um pouco mais de vontade de Constituição, né? Testemunho Hess, os incalculáveis benefícios históricos. Nós estamos agora, penso, em vários momentos da vida política nacional, tanto com relação a discursos públicos, a políticas públicas, a algumas situações dentro do judiciário, das instituições, do Ministério Público, algumas situações, nós estamos enfraquecendo, né? Perdendo essa convicção da inviolabilidade da Constituição, né? A Constituição
para alguns setores da nossa sociedade, da comunidade jurídica, deve ser respeitada quando me interessa e não respeitada quando não me interessa. Isso é muito, muito ruim, né? Então, quanto mais forte mostrar-se, né, nos sugere o Hess, Canutilho e tantos outros, mas quanto mais forte mostrar-se a convicção de que devemos manter a Constituição inviolável, né, e principalmente os principais responsáveis pela tutela da Constituição, que é o Judiciário. Bem ou mal, no último momento, é o Judiciário, o Poder Judiciário são os juízes, que são os guardiões de tudo isso, numa ordem democrática no Estado de Direito. A última posição. Então, também demanda dos juízes, do Judiciário, uma autocontenção. Espera aí, eu gostei ou não gostei? Posso ser contra o casamento gay. Posso ser um machista inveterado. Mas no exercício da jurisdição, eu tenho amarras. Eu tenho o mastro de Ulisses, que é a lei e a Constituição. Vão demandar problemas ligados ao direito e homofetividade, eu vou aplicar o que está posto no direito positivo, na interpretação, independentemente da minha visão moral. E o que eu chamo de moralismo contra a Constituição, que eu quero entrar um pouquinho mais nisso, é essa ideia da correção do direito positivo pela moral. Essa ideia que muitas vezes se faz de uma maneira muito sutil, principalmente no ato de interpretar, né? Por exemplo, um tema polêmico que se divide a sociedade, divide a comunidade jurídica. A sociedade brasileira está mais para um lado que para outro. Mas, analisando o texto da Constituição contra a presunção de inocência e o texto do Código de Processo Penal, que não foi decidido a DTCs, o texto está claro lá. Se eu concordo, uma coisa é a minha vontade política de que isso mude, a minha pretensão de defesa social, que essa legislação está equivocada. Mas outra coisa é o que efetivamente está no texto da Constituição. Então, o moralismo que contra a Constituição é aquele que a Constituição dá um sentido, ele vai em outro, porque não se conforma com o valor que ele entende que deve ser moralmente predominante, moralmente apetecível, né? Ou politicamente correto, né? Eu digo sempre que o constitucionalmente sustentável e o politicamente correto jamais podem ceder ao moralmente apetecível e ao politicamente correto. O direito positivo, grandes autores levantam essa, que é uma grande inovação do direito moderno, a separação entre direito e moral, né? E esse moralismo está, de novo, trazendo à baila. E quando a gente vai estudar, eu gosto muito de estudar história, livros sobre a Inquisição, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, questões raciais na África do Sul, nos Estados Unidos. A gente vê o discurso moral, né? A perseguição, sempre a corrupção, a moral, os costumes, os valores. Sempre isso são uma força, o ódio, a estilação do ódio em torno disso, é uma força que a vontade de Constituição, o constitucionalismo vem para amarrar isso, para conter isso, né? Enfim, eu vou dar alguns exemplos assim, desse que eu antecipei alguma coisa, desse moralismo contra a Constituição, né? Aqui, eu não creio aqui, enfim, a experiência queria-se num dado momento processar a ação de improbidade, mas até onde eu tenho conhecimento, o STJ definiu que não há competência para a Justiça do Trabalho nesse ponto, mas na Justiça Comum, a ação de improbidade, por exemplo, você fala em violação de princípios, né? Você condena alguém porque diz que violou o princípio da impessoalidade e o princípio em si, né? No direito penal, você condena alguém que violou um verbo estabelecido no Código Penal, matar alguém. Está lá uma conduta descrita através de uma regra. E você tem uma legislação que estabelece violou a impessoalidade. Mas o que é violou? Qual é o verbo? Qual é a situação concreta definida no artigo 11, caput da Lei 8.429, por exemplo? Violou a moralidade administrativa. Mas qual é o ato que essa falta de densidade normativa para estabelecer um mínimo de certeza da linha divisória entre o lícito e o ilícito para todo mundo, para o réu, o gestor público, aquele que lida com o poder, para o juiz, para os advogados, né? Então, é uma tendência nessas ações, tanto que o Ministério Público, geralmente, que é o maior proponente delas, relata um fato e diz assim, olha, esse fato está lá no artigo 9, que é lesão, enriquecimento ilícito. Ou, se não der no 9, dá no 10,
que é dano horário. E se não dá no 10, dá no 11, que é violação a princípio. Então não tem uma preocupação nem de um enquadramento adequado, porque sabe que ao final vai ter uma decisão barra com a maior facilidade, afasta o administrador. Então, assim, isto é uma visão extremamente, que a gente não nos apercebemos disso, de uma colocação da moral ou de criar mecanismos legais para que a moral passe a conduzir decisões e não o direito com segurança jurídica, né? Já expliquei aqui o tema da ficha limpa, mas a ficha limpa, debuxar aqui mais alguns aspectos. Por exemplo, quando eu comecei a lecionar direito eleitoral em 2007, não era uma coisa, eu advogava no direito eleitoral, mas nunca tinha parado para refletir mais a fundo a importância do direito eleitoral. O direito eleitoral ele tem todo a ver com todo o direito, porque os dois básicos direitos fundamentais são a condição de produtividade de todos os demais direitos que conhecemos. O direito político de votar e ser votado. Esses direitos políticos eles são tão ou mais importantes que a própria liberdade ambulatória. E dou um exemplo sempre histórico. A África do Sul e a experiência do Nelson Mandela, filme Selma, por exemplo, ou ver o filme Invictus, que fala da África do Sul, ou vai estudar a história do Mandela. Na África do Sul, até o Mandela ser solto e o país se reconstitucionalizar, nenhum negro votava. Toda a legislação penal, processual penal, tudo que existia, um negro batia num branco, a pena era maior do que se um branco batia num negro. Um negro estava proibido de ser sepultado em cemitérios de brancos, não havia casamentos interraciais, era crime, inclusive. Um negro que morasse num bairro de uma sociedade, de uma cidade maior, tinha que deslocar-se de um bairro para outro com uma autorização, como nós, entre países, com um passaporte. Então, tudo era negado aos negros porque, basicamente, eles não tinham capacidade eleitoral ativa. Eles não podiam votar, eles eram inalistáveis. A legislação eleitoral e a constitucional não lhes davam o direito de voto, portanto, também não lhes dava o direito de candidatura. Como é que você vai expressar o direito numa sociedade em que parte tem que ser, numa democracia, claro, tem que ir para lá e estabelecer as aspirações, os sonhos, as utopias daquela classe inferiorizada, daquela classe. Então, o papel... Quando eu comecei a estudar o direito eleitoral e a advogar, vi que o movimento Ficha Limpa ele veio fragilizar isso. E profundamente. Eu digo que foi às vezes eu vou a juízes eleitorais, ao Poder Judiciário Eleitoral, e disse, olha, nós começamos a anular eleições com a maior facilidade. Nos últimos, de 2000 até agora, mais de 3 mil mandatos eleitos. Não estou falando das candidaturas inviabilizadas ab início. Eleitos foram cassados. As nossas ditaduras todas não conseguiram isto. Ela vai dizer, mas qual é o fundamento? Abuso do poder político, abuso do poder econômico, que são conceitos gerais indeterminados. São sacos vazios que neles tudo cabe. Eu ia palestrar aos meus colegas na área eleitoral, Rui, você ganha dinheiro com o direito eleitoral, está cada vez ganhando mais dinheiro aí, e você está reclamando do quê? Eu disse, se eu estou ganhando, os juízes estão ganhando poder para dizer em nome dos cidadãos quem dirige as cidades, e nós estamos ganhando dinheiro, alguém está perdendo, e é a democracia. Porque nesse universo que se criou agora, o candidato se candidata, se elege, ele não sabe se é diplomado. Se ele é diplomado, ele não sabe se ele toma posse. Se ele toma posse, ele não sabe se ele acaba o mandato. Se ele acaba o mandato, ele não sabe se ele está elegível para a última eleição. É um pandemônio. É uma corrida de obstáculos à eleição. E tudo fica... A própria eleição agora, última, mas principalmente a eleição de Dilma Rousseff em 2014... foi milhões de pessoas, bem ou mal, foi uma eleição terrível, a eleição última de 2014, 2018, uma sociedade muito dividida, mas nós temos mecanismos para invalidar com certa facilidade, a depender da inclinação e da coragem de quem está num órgão composto por apenas 7 juízes, que é o TSE. Então, e a discussão do Ficha Limpa diz assim, não, o direito político, veja bem, é o direito político fundamental. E ele é tão importante que votar e ser votado é cláusula pet, é o único dispositivo da Constituição que tem só, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, tem um inciso só para o direito político de votar e ser votado, direito de sufrágio, universal, periódico, né? Está ali. Então, tamanha a importância disso. Mas o que vem o movimento Ficha Limpa? Vai dizer, não, peraí,
o direito de votar, o direito de candidatar-se, que a outra é a contraface da moeda. Se eu posso, se eu sou alistado, eu voto, eu também elejo. E aí o que aconteceu na África do Sul, voltando à importância. Como os negros puderam votar, conseguiram votar, porque a Constituição, as grandes evoluções que a África do Sul viveu, decorrente do direito político de voto e candidatura. Se elegeu uma grande composição, o filme Invictus, por exemplo, demonstra isso, para dar um exemplo rápido de acesso à informação. Você teve acesso a tudo, uma legislação, cotas raciais, processo penal mais justo. Você teve o acesso a todos os demais bens que eram negados pelo exercício do direito político fundamental de voto e candidatura. Lá, um regime racial, que era o apartheid, não era uma democracia, portanto, nós temos uma democracia, mas no interior da nossa democracia, procurando o maior período de história democrática nossa, são esses 30 anos da Constituição. O maior período de estabilidade, mesmo com todos os balanços, com todos os sofreres que estamos a viver atualmente. É esse. Mas dentro da própria democracia, tem várias obras trabalhando isso, né? Até eu sugiro sempre, eu tenho lido muito sobre isso nos últimos tempos, mas tem aquele obra do David Levitsky, que é Como as Democracias Morrem, do David Runciman, que é Como a Democracia Chega ao Fim. Tem uma do Todorov, que é Os Inimigos Íntimos da Democracia, e comprei recentemente, não recebi ainda, mas vi entrevistas e comentários do Yosha Monka, O Povo contra a Democracia, que nesse livro ele chega a dizer assim, democracia sem direitos e direitos sem democracia. E tem todo a ver com o universo do direito do trabalho, da justiça do trabalho, todos esses temas, né, que vale a pena. Então, assim, no discurso Ficha Limpa, começou-se o discurso de relativizar o direito de candidatura. Isso não é tão importante. Tanto que fizeram uma lei retroativa. Gente que havia renunciado em 2007 a um mandato no Senado, veio uma lei que tinha endereço certo. Eu não gostava daquelas figuras que renunciaram, mas isso a lei foi retroativa e o Supremo referendou que era possível uma restrição de direitos com finalidade retroativa no direito eleitoral, já que o direito eleitoral estava impregnado de alto interesse público. Interesse público define quem? A moral de quem? Né? Então, esqueceram-se da Constituição e partiram para um ponto bem delicado. E aí a ideia de que a sanção, a inexigibilidade não é pena, imagina, quem diz que é pena é a teoria do direito. Se toda conduta, se toda restrição à liberdade resulta de uma norma que prescreveu um comportamento, que veda aquele comportamento ou estimula aquele comportamento, e eu infringir aquela norma, eu vou receber uma sanção, seja ela uma multa, seja ela uma restrição de direitos, enfim. Então, chegar a ter esse moralismo exacerbado de construir conceitos que ferem o direito constitucional, o direito penal, a teoria do direito, para um fim, um propósito moral. Fragilizar e colocar sob uma tutela paternalista fundamental o direito de candidatura. Isso é muito ruim porque afeta essa parte basilar da democracia. E o último ponto da Lei Ficha Limpa, pegaram, por exemplo, Santa Catarina, em 2010, final do ano, copiou a Lei Ficha Limpa eleitoral e proibiu que nos órgãos de poder de Santa Catarina, nos poderes, fosse admitido para cargos em comissão quaisquer pessoas que tenham incidido na Lei Ficha Limpa. Mas há um limite grande, um projeto de iniciativa de um deputado. Então, o discurso moralista tão grande que aquela lei, eu vejo que a ADC 2930 que julgou, a gente, que por maioria, né, por 6-5 na maior, é um grande material para refletir um pouco sobre isso que eu estou dizendo a vocês, entre moralismo contra a Constituição e vontade de Constituição. Os votos vencidos são fantásticos, são aulas de direito constitucional, e os votos vencedores é uma grande ode a uma visão moral, a uma visão perfeccionista, a visão que o Karl Popper, no seu livro fantástico, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, critica. Aquela visão do perfeccionismo moral, da classe média que se acha acima de todos os pontos de vista e que quer padronizar o comportamento, enfim. Mas
Esse é um ponto, então, assim, do Ficha Limpa. Outra é a questão da teoria dos princípios. Este aqui é um ponto bem delicado, eu digo assim, lendo a vocês, né? Até 95, digamos assim, meados de 95, o discurso de princípios jurídicos tinha pouco valor entre nós, né? Quase não havia princípios constitucionais na cena jurídica, digo eu aqui. Hoje não há princípio que baste para justificar decisões judiciais ou administrativas, muitas vezes dadas sem critério metódico de aplicação. Fizemos prática dos princípios sem adequada teoria para compreendê-los e aplicá-los, embora existisse a teoria, mas a prática olvidou-a. Ou melhor, sem adequada metódica de concretização constitucional, passamos da parcimônia, digo eu, à banalização em uma década e meia, né? Uma década e meia, eu digo, 95 até final de 2010. Sem o devido acompanhamento teórico, dogmático e normativo, ou melhor, sem métodos aplicativos ou interpretativos adequados. Estamos vivendo, digo eu, né? Estamos vivendo num mundo que reclama a justiça dada pelos princípios e que se está a esquecer a segurança jurídica, somente assegurada pelas regras. Este fenômeno é destacado pelo moralismo crescente no direito, ou seja, a tendência de, no ato aplicativo e interpretativo, sobrevalorizar os princípios em detrimento das regras, de sobrevalorizar análises morais do direito, com correção, muitas vezes, no ato aplicativo, daquilo que o intérprete entende como falha ou excesso do legislador ordinário ou mesmo do legislador constituinte. Eu vou dar um exemplo muito interessante a vocês, que vocês vão lembrar do ano passado, que tem a ver também com decisões da Justiça do Trabalho. Não com decisões do processo do trabalho em si, mas a repercussão do impedimento da ministra. Vou tratar disso no ano passado, que tinha condenação trabalhista, não pôde ser ministro do Trabalho. Vamos refletir sobre esse exemplo em concreto do moralismo, né? Essa tendência, digo eu, né, tem procurado deslocar o protagonismo de produção do direito do legislativo e do executivo ao judiciário. Essa tendência, digamos, que no amplo aspecto do neoconstitucionalismo, da valorização de ponderação e esquecendo subsunção, essa visão moral também, né? Então, tem valorizado mais a justiça do caso concreto do que a justiça estabelecida pela norma legal, em termos gerais. Tem acentuado essa tendência, essa visão moralista, o neoconstitucionalismo tem acentuado o uso da ponderação de bens, especialmente entre princípios, toldando o valioso processo de subsunção mais próprio às regras e sua relação norma-fato. Tem provido a aceitação de conexões entre o direito e a moral para que a segunda, a moral, seja critério de correção hermenêutica ou de validade do primeiro, do direito, né? Passamos da água para o vinho na matéria e chegamos ao extremo indesejável. Mesmo quando desnecessário, vários princípios de dignidade da pessoa humana, razoabilidade, moralidade administrativa, até chegamos a dizer o subprincípio do combate exaustivo à corrupção. Algumas coisas inventam assim, tiram da cartola um princípio, né? Então, muitos desses princípios, muitas vezes, são utilizados no debate público ou nas decisões concretas para dar uma certa pomposidade ao discurso, e salientar o politicamente correto ou moralmente apetecível, né? Há um custo, eu digo, um custo muito elevado para tudo isso, de incerteza e insegurança que se gera ao se desprezar o papel das regras com a sobrevalorização desmedida dos princípios. Não que não tenha, tive a felicidade de, na década de 90, ter produzido, até um livro já está esgotado há uns 15 anos, mas o primeiro livro em língua portuguesa monográfico teórico sobre princípios constitucionais. Né? Estudando isso, teve um livro que foi prefaciado pelo professor José Gomes Canotilha, primeira obra que ele prefaciou, um livro bem interessante, que eu resolvi não editar, porque muita coisa se superou, obras fantásticas foram escritas sobre o assunto, mas aquilo era, e mantenho a preocupação teórica, mas o que nós vimos na prática não se compatibilizou com o estudo adequado das teorias, dos pressupostos, enfim. Então, digo eu, para finalizar esse ponto dos princípios aqui, né, é preciso o retorno do pêndulo. O pêndulo nós estamos exacerbando, preciso retornar esse pêndulo, né? Sem descartar princípios de ponderação,
É necessário resgatar regras e subsunção. O ônus argumentativo deve ser sério e bem fundado quando a decisão for mediada por princípios. O que eu vejo na jurisprudência do Supremo e o que eu vejo em algumas decisões judiciais, criminais, civis de improbidade, Tribunal de Contas, onde eu atuo processos disciplinares, você, em uma linha, 2 linhas, 3 linhas, você diz tal princípio cá, tal princípio lá, entendo que esse deve prevalecer no caso concreto e ponto. E não há uma preocupação séria com os argumentos a serem aduzidos, tanto por quem postula, tanto por quem dá parecer, quanto por quem decide. Todos nós envolvidos no processo decisório, né, faz isso. E a gente sempre foca muito, a nossa cultura é muito forense, a gente vê a vida filtrada pelos processos judiciais, mas isso acontece nos processos legislativos, isso acontece nos processos administrativos de produção de normas, isso acontece em todos os processos, a vida é processo, né? Vou tratar do caso da ministra, para ver que acho que é um ponto assim, bem interessante, que eu escrevi nesse livro, eu resgato o texto, eu aprimoro, logo que saiu o tema, eu fui ler e fui me manifestar assim. Que foi quem, se vocês vão lembrar, quem deu atenção para isso, porque às vezes você não tem tempo, não é interessante isso aí. Ou alguns, legal, nossa justiça, nossas decisões estão impedindo, mas o fato é o seguinte, foi interposta uma ação popular numa vara federal, acho que no Rio de Janeiro, dizendo que a ministra do Trabalho, que estava sendo nomeada, né, relembrando a vocês, tinha 2 condenações trabalhistas, uma inclusive transitada em julgado, e por esta razão o princípio da moralidade administrativa imporia o seu afastamento. Imaginem isso, se pega esse discurso, vocês, antes de fazerem concurso para juiz, se tiverem uma condenação trabalhista, não poderão, então... O que diz a Constituição no artigo 87? A Constituição é muito clara. A Constituição diz assim, para ser ministro, eu tenho que ter 21 anos, exercício dos direitos políticos e nacionalidade brasileira. Ponto. E são regras definindo isso. Está densificado, é regra. Se for para eu ser candidato, eu preciso as condições de elegibilidade, não incidir inegibilidades, aí as restrições são maiores. Mas para ser ministra de Estado, são atendidas essas 3, ponto, você entra. E a decisão mais é uma federação, é uma república, é uma democracia, quem que define isso? O maior mandatário da nação, o presidente da República. Que faz o juiz federal que despacha? Entende, esquece todas as demais questões de direito constitucional, de dogmática constitucional, de direitos fundamentais, porque aqui o que está, eu acesso também do lado, não da ministra, mas de qualquer ministrável, de qualquer empossante no cargo, é o direito liberdade de participação da coisa pública, é o status activus, né, que define a teoria dos direitos fundamentais, o direito de eu participar da coisa pública. Eu posso participar por concurso, como vocês participaram, eu posso participar por eleição ou posso participar por nomeação. Esses 3 caminhos, e cada um tem os seus pressupostos. Então, vem e diz, não pode, há um agravo, o tribunal mantém dessa decisão, aí um pedido de suspensão de liminar, o STJ defere no sábado, para que ela tomasse posse na segunda-feira, e no domingo, inusitadamente, a ministra presidente do Supremo, sem conhecer o teor da decisão do ministro do STJ, disse, olha, não conheci e tal, suspendo a decisão do STJ para renovar o impedimento da decisão de primeiro grau. Enfim, e foi, no final, o presidente Temer, desgastado, nomeou outra pessoa, e nós não chegamos ao fim da questão. Poderia o judiciário ter feito o que fez? Poderia, e aí digo assim, além de ferir, digamos, a decisão, né, só, olhando para a Constituição na sua composição, só poderia ter aquele efeito se ela tivesse sofrido condenações por improbidade ou criminais trânsitas em julgado. A condenação criminal trânsito em julgado suspende os direitos políticos, ela não poderia assumir. Uma ação de improbidade condenada transitada em julgado, desde que no capítulo expresso da sentença tivesse... Só essas 2 ações poderiam compor pelo artigo 15, inciso 3 e 5º da Constituição Federal. Só essas 2. Mas colocou-se condenação trabalhista.
Um processo que não tem nada, não é um processo acusador, sancionatório, é um processo reparatório, né? Então, essa construção desrespeitou, assim, essa decisão, ao meu ver. Desculpe eu ter que trazer um caso concreto, mas é isso, para a gente é um laboratório, né? Aqui não tem o limite de vocês, como magistrados, de terem que não podem criticar a decisão de colegas, salvo no tribunal revisando, mas aqui eu preciso trazer isso, né? Princípio, não conheço o magistrado, nada, estou falando da decisão dele em si, né? Então, assim, tem um princípio de metódica, que é o princípio da unidade de construção. Todas as normas têm igual valor. E quanto mais essas normas elas forem densas, como são as regras em relação aos princípios, mais eu preciso respeitar a norma mais densa, a norma que dá a diretriz, que soluciona o caso. Então, ele não respeitou o princípio da unidade de construção, porque ele pegou o princípio da moralidade, isso aqui é o mais importante, e todo o resto ficou o direito fundamental à participação da coisa pública, a competência do poder do executivo de definir aquilo e a competência do legislador constituinte. Às vezes a gente esquece disso. O juiz, ao decidir assim, ele não só invadiu a competência do presidente da República, ele invadiu a competência do poder constituinte, da Assembleia Constituinte, porque ele colocou, ao lado daquelas 3 condições que estavam na Constituição com as regras, um outro valor moral, que é a ideia de não poder ter condenação trabalhista. Então, essa subverteu o princípio da unidade de Constituição e o que se chama também o princípio da justeza ou da conformidade funcional, que são princípios de interpretação da Constituição, aqui não são os normativos, né? Então, assim, pela unidade de Constituição, eu tenho que considerar todas as normas da Constituição. Elas têm igual valor e não apresentam contradições na densificação e concretização. Ou seja, o intérprete deve entender o valor de todas as normas constitucionais, sem discriminações arbitrárias, que é o que aconteceu aqui. Somente inteligindo e aplicando as discriminações feitas pelo próprio texto constitucional. E quais foram as feitas pelo texto constitucional? 20 anos, livre exercício dos direitos políticos e nacionalidade brasileira, tanto a naturalizada quanto a naturalmente adquirida. É isso. E pelo princípio hermenêutico da justeza e conformidade funcional, o intérprete não pode interpretar as regras de competência e procedimentos pré-estabelecidos no texto fundamental de modo a subvertê-las, os procedimentos e as competências. Nenhum intérprete pode fazer. Ou seja, não pode deslegitimar uma competência do Executivo traçada na Constituição sem causa justa e fundada, que, no caso presente, que eu estou a tratar com vocês, deveria ser a ausência de 21 anos, a suspensão dos direitos políticos da candidatável e a falta da nacionalidade brasileira. Sem isso, poderia a ação popular se tivesse como causa de pedir a falta de um desses 3 pressupostos. Aí digo eu aqui, ainda rumando mais para o final aqui, a decisão judicial, ao introduzir um novo elemento condicional ao ato de posse da ministrável, não positivado pela Constituição ou pela lei infraconstitucional, subverteu o princípio da justeza ou conformidade funcional em 2 níveis, né, como eu disse. De um lado, deslegitimando indevidamente a competência presidencial. De outro, invadindo a seara do próprio Constituinte, ao estabelecer quesito judicial sem lastro normativo, constitucional ou legal para o cargo de ministro de Estado. Assim, o Judiciário se fez legislador ad hoc, esquecendo que sua atividade é exercício de poder sub legem e sub constitutionem, pois não poderia ter inovado primariamente a ordem jurídica, tarefa exclusiva do Constituinte, do legislador de reforma ou de leis infraconstitucionais. Digo eu assim, esse é só um caso. Mais um caso que ganhou repercussão nacional. Mas quem está lidando com o direito público tem visto isto acontecer com muita frequência. Esse ponto ficou escrachado. Para os estudiosos de direito público, enfim, como é um caso que ganhou repercussão, muita gente, mas é um caso aqui, eu não gosto do Temer, o Temer, pronto. Enfim, as pessoas não analisam. Nós, no mundo do direito, tomamos um partido. Fica um fla-flu, eu não vou criticar essa posição, porque eu acho que, no fundo, foi bom que aconteceu isso mesmo com esse presidente. Não, mas não é isso. Não é o ponto. O que o direito nos dá, né? Eu digo assim que, partindo para o final, para as minhas conclusões aqui, depois eu acho que não sei se vai ter debate, perguntas, enfim, para a gente. Eu acho assim que nós temos que repelir um certo ativismo judicial contra a Constituição. E eu dou alguns exemplos aí, pego o Supremo Tribunal Federal, né? Pego que está sempre na berlinda para o bem ou para o mal, né? Depois que a TV Justiça emergiu, quando emergiu, eu disse, que bacana, hoje eu acho pavorosa
aquela transmissão daquelas sessões. Eu acho que aquilo não dignifica em nada o Supremo Tribunal Federal. Muitos daqueles ministros têm preocupação natural, porque são casados, têm filhos, estão lá. Aquilo fica uma coisa... Aí que é independência? Você tem medo, pode ter medo das ruas, pode ter medo das redes sociais, você pode... Enfim, imagine vocês, o julgamento de vocês numa Câmara. Cada vez uma audiência de vocês sendo transmitida o tempo todo, como se vocês conseguiriam agir da mesma maneira, com a mesma independência, com a mesma tranquilidade. Como é que seria a vida do judiciário se aquilo fosse em todas as comarcas, né? Que vocês não pudessem mais transitar anônimos. Olha lá, o juiz, o Reinaldo Moura Branco, que decidiu assim, decidiu assado. Né? Um terror. Né? Então, repelir assim. No caso, por exemplo, eu digo que aconteceu, então, o outro exemplo, Natan Donadan. Né? Aquele deputado que foi condenado, uma condenação de 27 anos, tinha suspensão dos direitos políticos, e a Constituição exige... Ela colocou essa regra, ela discriminou que os senadores e deputados, ainda que tenham condenações por direitos políticos, eles têm o direito de defesa na casa e a casa vai decidir ou não se mantém ou não o mandato, ainda que com a suspensão de direitos políticos. A regra parece ser logicamente, filosoficamente, politicamente e moralmente contraditória? Mas ela é juridicamente o que temos. E por construção, por relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, construiu-se uma ideia, não que como ele, em 27 anos preso, ele faltaria a tais sessões, já perderia o mandato, então é possível, a depender do tamanho da pena, que já se supere a exigência do due process. Sob o ângulo do direito constitucional, se eu analisar sob o ângulo da moral, da perspectiva da vontade das pessoas de justiça, é uma coisa, mas sob o ângulo do direito... eu não tenho mais segurança nenhuma. Né? Tamanho o tema da prisão, após confirmar em segundo grau, eu não digo nem tanto pelo texto da Constituição em si, que está cara lá que ninguém será culpado. Nesse ponto, densificou o Código de Processo Penal em 2013 a regra que só com trânsito em julgado ou nas situações de prisão preventiva, assim, que todos vocês conhecem. Né? Então, assim, foro privilegiado reconfigurado. Tá? Agora que a gente, por exemplo, teve uma medida aqui contra um presidente da Assembleia Legislativa, não me interessa o mérito da questão, mas como que o presidente da Assembleia Legislativa consegue ter a adesão de um juiz federal de primeiro grau, mandando busca e apreensão, se deveria... a ideia que reconfiguraram ano passado, e a Constituição não diz isso, eu, como advogado que defendo muitos políticos, eu detesto o foro privilegiado. Ainda mais que agora, com o entendimento de segundo grau, que a decisão tem eficácia imediata, é um horror. Ele fica inelegível e ele vai para a cadeia. Isso é um horror. A exceção penal é originária. Mas o fato que a nossa tradição constitucional com isso sempre você está no mandato, não interessa se o crime é anterior ao exercício do mandato, você beneficia ou se maleficia com esse foro. Eu acho que hoje só se maleficia. Mas... criou, por interpretação do Supremo, por uma correção moral, não, agora o crime eu tenho que ser no exercício do mandato, ele tem que ser cometido no exercício daquele mandato, e que tem que ter relação com o mandato. Então, assim, uma subversão, ao meu ver, né, do direito constitucional, do texto constitucional. Então, assim, outro ponto, evitar a interpretação da Constituição sem respeito aos limites do texto constitucional e sem pré-compreensão e compreensão da teoria constitucional e da dogmática do direito constitucional geral, especialmente em seus capítulos ligados à teoria dos direitos fundamentais. E como temos que recuperar isso aí, né? Mitigar, né, eu digo assim, o autoconter o protagonismo judicial, que eu diria assim, às vezes invasivo das esferas do legislativo e do executivo, né? Como eu disse a vocês aqui. Um ponto último que eu coloco aqui, não sei quem teve a oportunidade de ler aqui, se conhece um texto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é meu amigo pessoal, eu gosto muito dele, uma pessoa sedutora, querido, há 26 anos eu conheço, mas eu tenho criticado, escrevo para ele dizer, ministro, como era fácil defender as tuas posições de constitucionalista quando era advogado e tal, e agora, como está difícil sustentar as posições de penalista. Daí ele disse, Rui, eu sei que está difícil e tal. Né? Me escreve, ou a gente se encontra e fala, mas tá difícil. Né? Mas ele tem um texto que é muito interessante, talvez, não sei se todos aqui viram, que é um texto que ele intitulou A Razão Sem Voto, o Supremo Tribunal Federal e o Governo da Maioria. E esse texto já tem uns 4 anos, foi escrito em 2014, 2015, e
esse texto é muito interessante porque ele expõe a ideia, uma das ideias dele, ele diz assim que o judiciário tem maior representatividade. O STF tem maior do que os eleitos, dos que tem para definir uma série de questões. Que o judiciário seria a vanguarda iluminista. Né? Que o judiciário puxa a história que tem que elevar o ethos moral da nação. E outras coisas que a gente tem ouvido aí. Né? Então, assim, uma coisa um pouco messiânica. Né? Mas esse texto dele, que vale a gente ler, quem não leu vale ler, mas ele teve uma dignidade muito grande, o Barroso, porque o Oscar Vilhena e o Rubens Gleiser pegaram uma obra coletiva, fizeram assim, A Razão e o Voto, Diálogos Constitucionais com Luiz Roberto Barroso. Pegaram aquele artigo dele e 20 pessoas escreveram. 17 criticando os pressupostos teóricos, enfim, e só 3 defendendo o problema. E ele teve aquela publicação coletiva, mas ele mesmo, a grandeza dele, a beleza do Luiz Roberto Barroso, ele disse, não, eu quero debater também. Fizeram uma mesa aqui, o pessoal que escreveu debateu. Então, é uma coisa bacana, ele acredita realmente nisso. Né? Mas é um ponto que eu digo assim, um certo moralismo contrário ao direito. Né? É um certo moralismo. E digo assim, acho que já acabou o meu tempo, né, professor Basilar? 5 minutos, tá. Eu digo assim, uma provocação, e eu gostaria de submeter com todo respeito, todo carinho a esse auditório aqui, porque vocês são magistrados, então coloquem-me outro ponto de vista. Mas eu digo assim, que tem ocorrido do primeiro grau de jurisdição à Suprema Corte um forte embate nos temas candentes ligados ao direito penal, direito eleitoral ou direito sancionador, não sei se isso acontece no dia de trabalho, mas é um forte embate entre magistrados moralistas e magistrados constitucionalistas, assim dizemos, e que refletem, de certo modo, no discurso judicial que antepõe a ética do Estado de Direito à ética do Estado de Polícia. Os moralistas, segundo digo eu, né, seriam aqueles magistrados que, olhando para a nossa Constituição e para a cena política brasileira, encontram no princípio da moralidade administrativa, no princípio da probidade, na ideia de persecução penal como supremo combate à corrupção, o maior valor a ser perseguido em quaisquer de seus julgamentos. Para esses juízes, tais ideias, somadas ao cânone de proporcionalidade entre bens em conflitos, direitos individuais versus moralidade, em combate à corrupção, são os principais critérios que devem balizar toda a produção das leis, especialmente leis penais, materiais e processuais, notadamente a exegese lata e larga sobre tais normas do direito positivo. Os raciocínios moralistas dos magistrados e operadores do direito, da mesma matriz ideológica, e nós, como somos um universo maior, 1.050.000 advogados inscritos, isso é muito mais forte dentro da nossa classe. Participo de vários grupos e eu vejo colegas dizendo coisas contra a própria advocacia, contra o direito de defesa, contra as prerrogativas. Colegas, imagina vocês vendo entre vocês colegas falando contra a justiça do trabalho, contra as prerrogativas e a independência de vocês. Né? Isso, assim, me assusta. Né? Então, assim, os raciocínios moralistas dos magistrados e dos operadores de mesma matiz partem de particularidades para chegarem a generalizações nada animadoras, digo eu. Né? Se alguns são tão vis e indignos, é preciso todos cuidarem de todos, pois muito mais o serão. É a ideia da desconfiança policialesca. Os juízes constitucionalistas, por sua vez, são aqueles que veem na Constituição um limite ao exercício arbitrário de poderes públicos ou privados. Para esses magistrados, a Constituição tem um sistema de direitos fundamentais que deve ser observado na feitura de leis, sem qualquer exceção para as leis penais ou suas interpretações e aplicações aos casos da vida. A vontade de Constituição para esses juízes é o fiel da balança a regar a vontade popular, a vontade do legislador e a vontade judicial. Para esses magistrados, entre os direitos fundamentais respeitáveis em qualquer produção do legislativo ou do judiciário está a segurança jurídica, a não retroatividade lesiva das leis, a presunção de inocência, a razoabilidade da ação legislativa punitiva,
razoabilidade da ação legislativa punitiva, o respeito à liberdade e à dignidade da pessoa humana. Esses juízes constitucionalistas se sustentam na razão jurídico-constitucional para ditarem seus comportamentos e suas decisões judiciais. Para eles, uma Constituição é importante também para as minorias e para conter a fúria e a paixão das maiorias, que, em dados momentos históricos, podem, sem freios constitucionais, desencadear involuções ao argumento de estatuírem progressos. Desencadear involuções ao argumento de estatuírem progressos. E aqui vocês estão sentindo com a reforma trabalhista e com muitas outras medidas, com a supressão do Ministério do Trabalho. Para esses juízes, digo eu, uma Constituição é seguro critério de julgamento em grandes causas públicas na história da nação. É o mastro de Ulisses diante do canto atraente e destrutivo das sereias. Esses homens de toga julgam para a história, esses homens e mulheres de toga julgam para a história e não para o momento. Eles plantam carvalhos para o amanhã e não couves para as próximas semanas, como dizia Rui Barbosa. Estão mais interessados em cumprir seus deveres com independência e vigor que ficarem bem perante uma opinião pública, sem opinião e sem chance de reflexão séria e fundada. Estão a defender esses juízes, com seus comportamentos, a ética do Estado de Direito. Esta ética se estriba sobre valores que devem animar a atuação dos operadores do direito em uma democracia livre, plural e efetiva. E eu finalizo dizendo o seguinte: eu estou convencido de que grande parte da cultura política e democrática de um povo, grande parte da cultura jurídica da cultura política e democrática de um povo só verdadeiramente se sustenta se houver de base e de norte uma forte cultura jurídica democrática, liberal e emancipadora. A falta ou a fraqueza desta cultura fragiliza a reflexão séria da opinião pública e coloca as principais decisões nacionais ao sabor de paixões e circunstâncias momentâneas, ao sabor dos modismos e invencionices de agrado popular, sem respaldo no direito, maiormente no direito constitucional. Bem, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rui. Seja bem-vinda. A nossa presidente, doutora Mari Leda, chegou. Eu agradeço, então, pelas palavras do professor Rui. São temas difíceis, mas que, na nossa função, a gente tem que refletir sobre eles, né? Inclusive, a Escola Nacional fez uma revisão do programa de formação inicial, vai ser reproduzido agora para os programas de formação. Quer dizer, vai se criar um programa de formação complementar também básico, e eles acrescentaram, um dos tópicos é especificamente o ativismo judicial, que o professor Rui coloca com outras palavras, né, como uma luta entre o moralismo e o constitucionalismo, trazendo, quer dizer, 100 anos depois de Kant, a gente ainda está discutindo a relação entre moral e direito, né? Mas é muito interessante essa abordagem do professor Rui, no sentido de que um discurso moralista pode ser usado como uma maneira de retirar a força da Constituição, que o professor Rui chama de vontade da Constituição, né, vontade de Constituição, indiretamente, como não se consegue, de fato, revogar a Constituição ou modificar, então, através de uma interpretação moralista, vai se esvaziando a força da Constituição e, inclusive, se utilizando a ideia de princípio jurídico, também uma ideia muito interessante, que, no fundo, se dá o nome de princípio jurídico para algo que não é princípio jurídico, é apenas uma opinião moral. Mas, enfim, agradeço. A gente não tem alguns minutos ainda, né? Não temos muito tempo para a próxima atividade, mas se alguém quer fazer alguma indagação, algum comentário. Reinaldo. Direito de resposta.
Professor Rui, é uma grata satisfação tê-lo novamente aqui no TRT 12. Eu conheci o professor Rui quando ele estava iniciando os primeiros do curso de Direito lá em Blumenau, e eu estava saindo da graduação naquela época. E a ação anulatória que ele comentou realmente foi uma ação muito interessante. E eu, naquela época, já conhecendo o acadêmico iniciante, percebi que os seus passos seriam muito profícuos, como de fato foram, e fico muito feliz em relação à sua trajetória na área jurídica. E uma pergunta bem simples, até para que o professor possa fazer um comentário. O CPC vigente, no artigo 1º, estabelece que este código será interpretado, disciplinado e aplicado conforme os princípios e valores previstos na Constituição Federal. Havia necessidade de escrever isso em um dispositivo? Sim. Não, creio que não, embora sim. Quando foi promulgada a Constituição de 88, muitos diziam, por exemplo, no capítulo dos princípios e garantias, diziam assim, mas para que ser tão analítico? Para que falar em devido processo legal, em ampla defesa, contraditório? Tudo isso está pressuposto. Eu nunca me esqueço de um texto do Luiz Neri. O Luiz Neri diz assim, olha, está certo que não precisaria de esse excesso se nós tivéssemos cultura, mas naquele momento, veja bem, naquele momento, que nós não temos uma cultura. Se não tiver previsto tintim por tintim, vão frustrar a eficácia do texto constitucional, mas naquele momento. Hoje, imagina que boa parte das questões elas já são feitas naturalmente disto, né? Mas isso, assim, acho que tem uma influência redacional do ministro Fux, que é um processualista e que convive com constitucionalistas. Eu conheço assessores dele, estudiosíssimos, né? Acho que o texto, mas nós também temos outras, digamos, obviedades no direito positivo, né? Acho que assim não se precisaria fazer necessário, mas talvez alguma lembrança de vontade de Constituição, né? Vamos realmente olhar para a Constituição e interpretar de acordo não o que está acontecendo. E volto, né? Por exemplo, talvez se o Código de Processo Penal tivesse essa regra, não tivéssemos as duas ADC 29, está lá, o 213, está a Constituição e não está sendo observado. Então, nós temos os paradoxos, né? São obviedades, mas que será bom que, se está ali e for seguido, está excelente, né? Acho que devemos, eu penso assim, até, Reinaldo, quem sabe essa regra tinha que ser transparente, mas é norma subsidiária para o CPP, né? Mas mesmo assim, quem sabe, vamos botar no CPP. Eu agradeço mais uma vez, quero entregar um humilde lembrança aqui da escola para o professor Rui. Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês aqui, né?